Hoje é um dia de celebração, amém? Então fala para o seu irmão, esteja preparado. Amém, glória a Deus por isso. Hoje nós temos aqui um dia especial. Você sabe que o Verbo da Vida e nossas vidas aqui também, a tua vida é fruto de uma obra missionária. Amém? Há mais de 30 anos, né, apóstolo Buddy foi ao Brasil, direcionado por Deus, fazer missões. Amém? E hoje nós estamos aqui em vários continentes. Né? O Verbo da Vida são mais de 530 igrejas espalhadas pelo mundo. Isso é a obra missionária. Isso é aquilo que é direção de Deus para a vida de uma pessoa. Amém? Então, se você está aqui hoje, eu vejo muitos missionários. Amém? De várias nacionalidades. E todos os anos eu estive ali no ano passado, né? Nós estivemos no Brasil e lá e vemos assim que todos os anos muitos missionários são lançados, são enviados. Então nós somos um ministério que nós com uma obra missionária. Inclusive temos até a escola de missionários, escola de missões que funciona lá no Brasil. Amém? Então é isso, é nesse ministério que você está hoje, que não para, que lança, que não fica num lugar só, mas que vai enviando pessoas. E você, com o seu dízimo, com a sua oferta, você contribui para essas obras, para esses missionários, que muitos deles, eles não têm eles não vivem no primeiro mundo como nós, mas eles vão a lugares muito precários. Eles são treinados para viver como um verdadeiro missionário vive, independente da economia do local. Amém? Você está feliz hoje? Amém? O pastor vai estar aqui ministrando, eu creio que vocês já assistiram um pouquinho. Então, até o final desse culto, você está ali em celebração. Esteja aí feliz, celebrando. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero estar aqui, né, orando pelos irmãos, amém? Nós temos ali estamos aí em muito movimento e várias reuniões, vários treinamentos. Nós temos ali nos movendo para que a escola funcione nesse ano de 2025, 2026. Então, nós estamos ali muito ocupados, amém? Glória a Deus por isso, amém? Nós não devemos parar. Nesse ano que estamos, nessa época que vivemos, nessa geração, nós temos que estar ali ardendo, né? Esse espírito do ID, esse espírito de você não ficar acomodado, não ficar ter ali uma sede de salvar vidas, amém? Porque isso é o nosso ministério. Sim ou não? Amém? Então, feche os teus olhos para iniciar esse culto. Vamos estar orando, amém? Senhor, muito obrigada por este dia. Nós sabemos que o Senhor marcou esse dia para que coisas grandiosas sendo incendiadas. Aquilo que está apático, aquilo que está dormente, aquilo que está morno, Pai. Nós aqui te cultuamos, nós aqui te louvamos, nós aqui te adoramos. Mas que o Senhor possa incendiar a vida de cada um, Deus. O teu Santo Espírito ser ativado no nosso homem interior, Deus. Em nome de Jesus. Ser ativado. Cada um ali sendo mexido por dentro. Sendo ali inquietado, Deus, pela tua unção, pelo teu poder, por este culto, por essa adoração, por essa celebração a ti, Pai. Nós te adoramos e te bendizemos. Deus, em nome de Jesus, cada um sendo motivado, ali, cada vez mais alicerçado, Pai,
nos seus fundamentos, em nome de Jesus. Fundamentos de salvar, de amar as vidas, de amor, Pai. Em nome de Jesus, nós amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Oh, aleluia! Nós somos aqueles que iremos aonde quer que o Senhor nos envie, Deus. Eis-nos aqui para fazer a tua vontade, o teu querer. Em nome de Jesus, eu já quebro todo espírito de distração, todo espírito de impedimento, toda barreira, todo bloqueio, todo desânimo, todo espírito de apatia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te adoramos e te bendizemos, Pai. Mova-se no meio de nós. Espírito Santo, seja bem-vindo. Porque onde 2 ou mais estiverem, o Senhor é aqui, Pai, presente. Seja bem-vindo, Deus, em nome de Jesus. Nós te damos o louvor e honra. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada pelas nossas vidas. Obrigada por aquilo que nós vamos estar fazendo. Porque o Senhor nos direciona, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada por essa nuvem de glória nesse local aqui, Deus. Em nome de Jesus. Nós somos despertados. Nós somos aguçados no Espírito. Nós temos os olhos espirituais abertos e ouvidos espirituais abertos. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então só quero estar aqui passando as programações dessa semana. Diga para o teu irmão, nós estamos cheios de programações. Deus fará grandes coisas na nossa vida, amém? Aleluia! Nós temos aqui, para você ver, nós temos aqui uma escola que funciona. Mas presta atenção, essa escola funciona, mas ali os professores não são somente aqui, estão aqui no Japão, mas eles estão em cada parte do mundo. Sabe? E temos aqui essas pessoas assim envolvidas. Hoje, pastor Murata, ele ficou tão feliz de estar ali ministrando. Amados, eu falei, pastor, passa a sua conta para que a gente possa fazer uma oferta para o Senhor. Ele falou, irmã Márcia, não precisa não, porque ele quer contribuir para essa nação, amados. Então é esse o nosso posicionamento de contribuirmos, de fazermos algo, de estarmos ali sendo guiados. Vocês estão felizes com isso? A tua vida não é egoísta. A tua vida é para que muitos sejam salvos. Porque você tem um chamado, um ministério. Sabe o que é ministério? Você tem ali algo de Deus na sua vida, que é o ministério. Você é um ministro do Evangelho. É só para 1 ou 2? Não, é para todo mundo. Nós temos o ministério da reconciliação. Onde nós vamos, tem que ter vidas transformadas. Tem que ter vidas que ouçam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você não tem isso de sede no seu coração, amado, a sua vida se torna apática, se torna sem graça. A sua vida se torna assim em vão. Mas se você tem isso no teu coração, todo dia é melhor que o outro, porque você vive pela fé. Todo dia você tem que ter intimidade com Deus, porque sabe que quando você tem essa posição, Deus opera em todos os âmbitos da sua vida, e você é a pessoa mais abençoada dessa terra. Nada te falta, se você coloca Deus em primeiro lugar, nada falta à sua vida, amados. Esse é o nosso Deus. Esse é o poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Deixa eu continuar. Terça-feira nós temos ali Sérgio Pessoa. Apóstolo Sérgio Pessoa. Amados, ele é um ministro que anda de canto de todos os estados ali do Brasil. Ele é um apóstolo, mas ele dedicou o seu tempo para dar um horário ali para dar uma ministração para nós. Você vai perder tempo? Você vai perder essa oportunidade
Você não pode perder, amados. Então esteja ali com o teu coração. Eu quero receber da unção desse apóstolo. Ele é um homem que, se você clicar ali no YouTube e no Insta, você vai ver quantas ministrações. Um homem verdadeiramente da fé. Amém? Para nós termos fé, aumentarmos a nossa fé, você sabe que você tem que estar ali exposto à unção de pessoas, à unção da palavra, à unção daquilo que Deus nos colocou. Então não perca essa oportunidade, amém? Terça-feira, 8 horas, está aberto para todo mundo. Está ali no Zoom. Se você não sabe abaixar o Zoom, nós estamos aqui. Olha os jovens aí, todos são inteirados. Eles são craque nisso. Peça para ele. Não fala, não sei, não tenho como. Não, amados, é só você abaixar lá o aplicativo, apertar o botãozinho, já era. Você está ali exposto a essa unção lá do outro lado do mundo. Amém? Nós teremos aqui na quarta-feira. Diga aí, na quarta-feira. Na quarta-feira nós temos uma ministração com a irmã Rosana Lira. Ela também, ela é uma ministra que roda todos os verbos. Essas 530 igrejas, ela roda o mundo. E ela é uma mulher muito usada por Deus. E ela se dedicou, ela se propôs a dedicar esse tempo para ministrar para essa nação. Amém? Para nós, para mim e para você. Na quarta-feira, não, na terça-feira da semana que vem, que dia que é? Dia 26. Dia 26/8. Nós temos ali a ministra, ela é uma ministra que roda realmente muito, internacional. Inclusive foi através da vida dela, Sheila Lacerda. Clica lá, procura o nome dela ali no YouTube para você ver, pegar ali um pouquinho só que seja, para que você conheça. Através dessa vida, nós somos frutos. Amém? Nós decidimos fazer a escola através dessa ministra, cheia de unção, cheia ali de Deus, que a vida deles são ali totalmente entregues. Não tem trabalho secular, elas só fazem isso. Ministram a todo lugar, a todas as igrejas. Ela é a tradutora em inglês, inclusive, né? Hoje ela tem um ministério dela, itinerante. Mas ela é uma mulher muito usada por Deus. Ela sempre está aí. Eu creio que vocês verão Sheila Lacerda em algum vídeo, em algum lugar. Amém? Então, dia 26, Sheila Lacerda. Para nossas vidas. Amém? E convide as pessoas, amados. Não é só para mim. Eu não acabei de falar que você tem uma função muito importante para salvar vidas? Para pregar esse evangelho, se você não sabe falar muito, é uma oportunidade. Igual meu marido, acabou de se converter, ele não sabia falar muita coisa, mas ele falava assim, olha, eu recebi a Jesus, a minha vida é uma nova, sou nova criatura, eu estou muito feliz. Porque quando você está feliz e você abre a boca que você está feliz, a contagia. Porque Deus é Deus, quando Ele é louvado, é glorificado através da nossa vida em fé, as pessoas recebem. Todos os cultos que ele ia, ele levava umas 10 pessoas, 5, 10 pessoas. Sempre ele levava alguém, não pregando, ele não pregava. Palavra ele não entendia, mas ele falava, vem à igreja, que isso é muito bom. Fui budista há 35 anos, hoje me converti, porque há um mover de Deus, há um chamado de Deus, amém? É isso. Então, dia 26 é Sheila Lacerda, dia 27, presta atenção, é Mísia Elian. Se vocês não conhecem, ela é uma médica, e o esposo dela é um médico também, renomado. A família dela de médicos, e eles desistiram da medicina para quê? Para seguir, para ser guiado. Foi guiado pelo Espírito Santo. A igreja dele tinha somente 150 membros, pai. No início, hoje tem mais de uns 4, 5 mil pessoas. E ela é uma profeta. Mísia Elian. Se você quiser procurar saber quem que é Mísia Elian,
procura ali. Ela tem ali ela dá escola de profetas também. Amém? E pronto, amados. São ministros muito ungidos. Olha o nível que nós receberemos. Amém? É um nível bem elevado de ministros do verbo da vida. Tem muitos, centenas deles. Mas a gente tem aquelas pessoas que influenciam. Que mesmo através da internet, você fala, o Zoom, não gosto, eu queria que fosse pessoal. Amados, mas se você tem um coração aí de aprender, de se expor a essa palavra, é em online mesmo, você vai receber do mesmo jeito. Sim? Concorda comigo? Então, não perca a chance de você enviar, compartilhar, convida. Amém? Glória a Deus por isso. Então, isso é da minha... Quinta-feira, terça, quarta, quinta. Quinta-feira, todas as quintas, nós temos culto de oração. Venha, você está convidado, convocado a orar também, amém? E é isso, nós temos ali o culto de celebração no domingo e vários treinamentos para aqueles que já têm ali uma função para fazer, amém? Todos os dias tem programação na tua vida, amém? Chama o pastor. Aleluia. Graça e paz. Aleluia. Hoje é um pouquinho diferente, porque hoje é um culto diferenciado, é um culto de missões, né? Então, hoje nós vamos ter duas oportunidades de nos envolver com a obra do Senhor, envolvermos duplamente, né? E eu quero lembrar uma coisa, que você não perde nada quando você decide confiar no Senhor. Quando você decide confiar em Deus, a gente não está perdendo nada. Apenas estamos colocando no céu, reafirmando aquilo que nós já temos com Ele, né? Então, quando você trouxer o seu dízimo, essa parte é o que a gente sempre faz no final. E hoje nós vamos adiantar. E no final, você pode trazer uma contribuição, uma oferta para as missões, que é o que vai ser destinado para missões. Amém? Como esse ano Missões Europa, então pode ser destinado para missionários que estão na Europa, pode ser destinado para outros fins também. Amém? Mas ela vai ser destinado para missões. Então agora você pode trazer os seus dízimos e ofertas. E assim, o dinheiro, não pense que o dinheiro está saindo da sua mão. Agora eu vou perder. Não, você está plantando no seu futuro. O dízimos e ofertas você está plantando para o seu futuro. Porque o dízimo, você está obedecendo um princípio do Senhor. Então, quando existe uma obediência, existe a bênção. Quando nós dizimamos, nós estamos cumprindo um princípio. Então nós estamos obedecendo ao Senhor. E se nós obedecemos, nós vamos ter agora é o primeiro. Amém? Aleluia. Então você está colocando sementes no seu futuro. A palavra 2 Coríntios 9:10. Vamos lá, 2 Coríntios 9:10. Rapidinho. 2 Coríntios 9:10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Então, Ele vai dar a semente para que possamos semear, não para que a gente possa reter. Se a gente reter e segurar, ela vai apodrecer. Mas quando Ele dá a semente e a gente tem essa consciência, a gente faz o que é para fazer com uma semente, que é plantar no reino de Deus, Ele, além de nos dar essa semente, Ele vai nos suprir, transbordando os nossos celeiros. Amém? Então a gente não precisa ficar com aquele medo, vou guardar, vou esconder. Não, vai ser como se a gente pegar aquilo que não daquilo que é
sabe, do nosso entendimento, falar, não, eu vou guardar com o medo do amanhã, vai ser como aquele, maná, que a gente vai guardar e vai apodrecer. O Senhor sempre está nos dando, sempre está nos dando. Então não é para a gente reter, é para a gente plantar a semente, amém? Porque quando a gente semeia, ele vai multiplicar. Então quando a gente entrega, ele amplia. Quando a gente obedece, ele nos surpreende. O pastor Bud, ele dizia algo: você nunca pode vencer a Deus em generosidade. Por quê? Porque quanto mais eu dou, mais ele é generoso comigo. Então a gente nunca vai a gente nunca vai poder fazer mais do que Deus ele faz. Porque quando a gente faz, amados, é porque ele já é. E nós somos generosos porque ele é generoso. Então se nós vamos querer, eu sou generoso, eu vou dar, Deus ele vai dar muito mais, amém? Aleluia. Então hoje você não vai estar apenas entregando valor, você está se conectando muito mais ainda com Deus. Você está reafirmando a sua conexão com o Senhor, né? Repita comigo: eu sou suprido em tudo. Eu sou suprido em tudo. Nada me falta. Nada me falta. Porque o meu Deus é o meu provedor. Aleluia. Então, o dízimo é proteção, oferta é multiplicação, e a sua fidelidade é a porta aberta para experimentar a abundância de Deus. Amém? Então traga o seu dízimo e oferta com alegria, traga com fé, e você vai colher vai ter uma colheita muito maior do que daquilo que você plantou. Amém? Então na hora do louvor, traga sua oferta. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Muita coisa em minha volta vai ter que mudar. São milhares de pessoas que virão pra te encontrar, Jesus. O lugar onde eu passar a dor vai ter que se entregar. Se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Estenda suas mãos. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelas mãos que estimaram e ofertaram. Pai, nós declaramos eles, Senhor, ali vivendo, Senhor, cada dia mais, Senhor, da tua graça, desfrutando da graça e do teu favor, Senhor, na vida deles. Oh, aleluia, em nome de Jesus, eles crescendo no entendimento, Senhor, da importância, Senhor, de ofertar no teu reino, Pai, e de quem eles são, principalmente de quem eles são, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos eles crescendo e avançando e correndo a boa carreira. Aleluia, eles ali promovendo o teu reino, Senhor, nas nações, Senhor, na vida uns dos outros, na tua casa, Pai. Nós declaramos eles crescendo e avançando cada vez mais. E declaramos que não vai faltar na mesa dos nossos irmãos, na mesa do Senhor dos missionários, Pai. Vai superabundar, contas pagas e dinheiro sobrando. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Eu vou chamar o pastor. Cumprimento, amada igreja, com a graça e a paz. Tivemos uma semana, alguns tiveram uma semana de descanso, mas estamos aqui.
Glória a Deus. Vocês sabem que desde o princípio Deus ensinou que todos nós temos algo a fazer. E Deus começou, logicamente, né? Você sabe que no Gênesis nós vemos Deus criando todas as coisas. Isso foi uma missão de Deus. E Deus está dizendo que todos nós temos algo a fazer. Amém? E vocês sabem que o que Deus usou foi falar. E as nossas missões também, né? É falar a toda a criatura, até os confins da terra. E com esse pensamento, nós vamos dar início ao culto. Eu quero estar orando em nome de Jesus. Pai querido, nós damos graça em todo o tempo, pela tua bondade, por tudo que o Senhor é por nossas vidas, pela tua fidelidade, pela tua palavra que nos sustenta. E que todos nós estamos aqui para podermos receber e aprender de ti. Sabemos que há uma unção disponível no nosso meio, o Senhor faz presença entre nós e nós agradecemos em nome de Jesus. E nós declaramos que a palavra vinda de ti penetra nos corações de vidas que vieram com expectativas de saírem daqui, Senhor, cheio, Deus, do entendimento e do teu alimento. Pai, nós oramos que abra teus olhos de entendimento, que venha o espírito de conhecimento pleno para que as vidas possam entender aquilo que a palavra já diz, daquilo que temos, somos e podemos e o que devemos fazer em nome de Jesus, Pai. E nós rendemos aqui a graça a ti, Senhor. E todo louvor, toda adoração ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós aqui bendizemos o teu santo nome em todo o tempo. E a igreja diz, amém. Amém. Como a missionária disse, nós somos fruto, né, de missões. Todos nós sabemos que desde que Jesus, ele diz para que os discípulos fossem pregar seu evangelho, se veio até nos dias de hoje, porque alguém cumpriu, alguém obedeceu, e por isso que nós temos até nos dias de hoje. E nós temos certeza que as gerações que vão estar recebendo também, vai receber, porque nós vamos proclamar esse evangelho a toda criatura. No texto base, eu vou estar aqui no Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, ide fazei discípulos a todas as nações. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Também gostaria que abrisse no Romanos 10, de 13 a 15. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Diga para o seu irmão, você tem um pezinho lindo. Amém. E gostaria que também abrisse Atos 1:8. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Você sabe que a obra é através do poder do Espírito Santo.
Por nós não conseguimos. Mas o Espírito Santo é aquele que vai nos mover, fazer mover. E hoje nós, como foi falado, é um dia especial, mas como todos são dias especiais. Mas sempre nós marcamos uma data para trazer uma lembrança, uma memória. Assim como nós fazemos na Santa Ceia, em memória. E nós estamos aqui, porque não é apenas uma data de calendário, mas para lembrar cada um de nós quem nós somos. Entender que nós somos fruto de vidas que pregaram o Evangelho, de pessoas que oraram por nossas vidas, de pessoas que foram enviados, das pessoas que obedeceram e amaram a palavra do Senhor, e todos nós estamos aqui. Porque um dia a palavra veio em nossas vidas, esteve perto do nosso coração, perto do nosso ouvido, e nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus! Todos nós queremos aqui que somos salvos, porque alguém pregou para nossas vidas. E cada um de nós, né, nós somos fruto de, como nós entendemos, fruto de um missionário. E, assim como o pastor Bud, nós entendemos que o mover da vida dele já foi alcançado, né, nações. E nós temos 5 continentes hoje, onde o Ministério Verbo da Vida chegou, o Ministério da Palavra da Fé chegou. Chegou aqui no Japão também por um missionário chamado José Arcanjo. Ele não tem descendência nenhuma, mas queimou no seu coração o desejo de levar essa palavra da fé até aqui. Olha que interessante, irmãos. Ele não sabia falar japonês, não tinha descendência nenhuma, mas o chamado levou e trouxe ele aqui no Japão. Então, todos nós não temos barreiras quando Deus está envolvido naquilo que Deus quer que nós façamos. Se nós temos impedimento, o impedimento é nosso. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor. Missões, ela começa no coração de Deus. Assim como eu falei de Gênesis, que Deus começou uma missão, construiu tudo isso para que nós possamos viver bem. Mas por algumas circunstâncias, nós vimos que o Adão, que foi o primeiro homem, por algumas circunstâncias, perdeu, né, ele morreu espiritualmente. Mas mesmo assim, Deus, né, olha que interessante, ele enviou Jesus. Enviar. Aleluia. Quem nós vamos enviar? Primeiramente, nós temos que nos enviar. Para que nós possamos enviar, nós temos que enviar as nossas vidas para as nações, para vizinho, para a comunidade. A missão, irmão, não é ir para longe a princípio. Começa na família, começa no seu vizinho, começa na fábrica, começa aonde nós estamos inseridos, irmãos. Vocês entendem? Muitas das vezes nós pensamos missões, e como eu pensei também a princípio, quando era missões, veio a África, falando, não, África, eu ter que ir para a África, tem que ir para a África. Mas para ir para a África, irmãos, todos nós temos que ter um preparo. Nós temos que ter um treinamento. Nós temos que passar por instruções, porque assim como Jesus enviou 72 discípulos, lembra que Jesus discipulou primeiro, ensinou primeiro para que fossem enviados. E entendemos que o treinamento das nossas vidas é diário, o treinamento da nossa missão é dia encontrando pessoas, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, estendendo a mão, curando os enfermos, sarando os irmãos. Tudo isso é uma missão. Tudo isso faz parte do primeiro passo de uma vida de missões. E nós podemos ver no Gênesis que Deus procurou Adão. Adão, aonde você está? Sim? A partir do momento que Adão errou, ele se escondeu. Mas Deus, aquele que procura
os verdadeiros adoradores. Amém? Que adorem em espírito e em verdade. Mas Deus está procurando aquele que vai fazer os adoradores. Não tem como as pessoas adorarem a Deus se não ouvirem a palavra primeiro, sim? Então Deus está procurando primeiro aqueles que vão fazer adoradores, aqueles que vão, adorar em espírito e em verdade. E somos nós aqueles que vamos ensinar, aqueles que vamos discipular vidas para que possam Deus encontrar os verdadeiros adoradores. Deus, então, é o maior missionário, sim. Ele enviou, ele ensinou que todos nós devemos sim enviar. E para que nós possamos enviar, como foi dito, primeiramente nós precisamos ser capacitados. Primeiramente a nós, capacitados. E essa capacitação vem da preparação, da meditação, da busca da palavra de Deus, pela instrução daquilo que a palavra vai dizer, e o Espírito Santo vai nos direcionar de tudo aquilo que a palavra já foi colocado em nossos corações. Então, missão não são um projeto humano, missão nasceu no coração de Deus. Amém? E o chamado, como a Ben falou, que o chamado, às vezes pensa, não, meu chamado é para ficar aqui aos domingos ouvindo, simplesmente ouvindo. Não, irmãos, todos nós temos a oportunidade de Deus para que nós possamos realizar, para agradecer a Deus por aquilo que foi feito em nossas vidas. Todos nós entendemos que nós somos gratos por aquilo que alguém fez nas maior da nossa necessidade, na maior das nossas dificuldades, ou naquilo que nós não poderíamos, alguém fez por nós. Somos gratos, sim ou não? Essa gratidão em Deus, nós temos que entender que a maior coisa que aconteceu e sucedeu sobre as nossas vidas foi justamente a salvação. Se nós entendemos que a salvação é algo maior, melhor e o principal da nossa vida, quando nós estamos aqui em terra, nós vamos estar eternamente gratos a Deus, porque alguém nos amou. Deus nos amou primeiramente. E Deus amou de tal forma que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todos nós pudéssemos ter essa oportunidade de sermos salvos, irmãos. Essa deve ser algo que tem que despertar em nossas vidas. Porque enquanto nós não tivermos esse coração gratos, irmãos, nós sempre vamos ficar no eu, nas minhas coisas, no meu querer, na minha vontade. Mas quando nós entendemos que a nossa vida já não pertence a nós, mas Cristo já vive em nós, para que seja manifestado o segmento do ministério daquilo que Jesus começou, ir pregar o Evangelho. Então o chamado é para todos, mas nem todos vão. Sim, nem todos serão enviados também. Nem todos também vão sustentar, mas todos têm algo para ir, ou tem alguém para ser enviado, ou alguém para sustentar. Então nós não estamos fora em nenhuma dessas hipóteses. Todos nós fazemos parte do plano de Deus. E todos nós sabemos que o plano de Deus, a vontade maior de Deus é ver todos salvos. Amém? Todos salvos. 1 Timóteo, ele diz que Deus quer que todos nós sejamos salvos, mas também que cheguemos ao pleno conhecimento da palavra. Então, Deus não quer que nós fiquemos nas coisas superficiais. Deus quer que todos nós possamos usufruir aquilo que Deus deixou para nossas vidas. Viver o melhor dessa terra. Se nós queremos agradar a Deus, irmãos, nós vamos fazer aquilo que é da vontade de Deus. Como foi falado em outras oportunidades, muitas das pessoas, quando souber o que eu devo fazer, não, irmãos,
todos nós já sabemos que há uma vontade maior de todas as coisas, que é justamente a salvação. E nós somos parte, um instrumento para que vidas sejam salvas. Aleluia. Deus quer usar a cada um de nós. Mas para que Deus possa usar como a nossa vida como algo que possa ser uma vida de excelência, ou uma vida correspondida, irmãos, nós temos que ter a palavra, irmãos. Porque nós não vamos convencer as pessoas com pensamento, com filosofia, com pensamentos positivos. Só quem convence é o Espírito Santo de Deus. É a palavra que vai chegar no coração das pessoas e vai despertar, né, em sua vida a parte espiritual. Ele vai entender que ele precisa da salvação. Sim, porque o homem carnal, você pode pregar, ele não vai entender das coisas do Espírito. O homem natural, da mesma forma. Somente o homem espiritual pode entender das coisas espirituais. Para que se torne um homem espiritual, ela precisa primeiramente de absorver em sua vida palavras espirituais, para que ele seja um homem espiritual pronto para receber da revelação da palavra de Deus e entender que nós somos seres espirituais e necessitamos sim do alimento espiritual e de fazer as coisas espirituais. Glória a Deus. Paulo em 1 Coríntios 3, 6, 9, né, ele diz assim. 1 Coríntios 3, 6, 9. Pois nós somos cooperadores. Ele fala assim, eu sou cooperador. Cooperador de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segue. Conforme a graça de Deus que foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Outro. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Mas vai chegar num ponto, no 9, 1 Coríntios 3, 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Essa é a parte mais importante. Somos cooperadores. Todos nós estamos aqui para cooperar ao Senhor. Deus poderia fazer tudo isso sozinho? Lógico que poderia, sim. Mas Ele dá a oportunidade da demonstração da nossa gratidão e do nosso amor a Deus, para dizer que nós amamos a Deus. Nossa responsabilidade como igreja. Então, Ato 1:8, como foi lido posteriormente, que mostra uma progressão, né? Que receberemos poder de Deus e seremos testemunhas tanto na Judéia como Samaria e nos confins da terra. Ele está dizendo, área territorial, aqui como no Showa e Yamanashi, em todo o Japão. Então, a missão, ela não tem limitação, irmãos. Nós vamos até onde haja vidas para serem salvos. Glória a Deus. Aleluia. Somos, então, continuadores dessa missão. No Romanos 10, 14 e 15... que nós já lemos. Eu vou começar de trás para frente. Para a palavra chegar a cada uma das nossas vidas, nós temos que ouvir.
Para nós ouvirmos, temos que ter alguém que pregue. Para que possa pregar, tem que ser enviado. Sim? E para que seja enviado, para que as pessoas possam ouvir, né? Para que ele possa crer. Sim? Porque se eles não crerem, irmão, você não pode forçar as pessoas. Muitas das vezes eu não tinha um entendimento, eu sempre entrava em confronto. Confronto não é algo que você vai conseguir evangelizar as pessoas. Eles vão endurecer mais o seu coração e você não vai sair de forma nenhuma, né, cumprindo uma missão. Vai simplesmente endurecer mais e vai ficar com raiva de você. Nunca mais vai querer encontrar com você, conversar com você. Então você perdeu uma oportunidade. Então não é por força nem por violência, irmãos. É pelo Espírito. E se é pelo Espírito, então algo de nós temos que estar preparado. Sim? Nós não podemos ir de qualquer forma e de qualquer jeito. Você sabe que um evangelismo é uma batalha espiritual. É uma batalha entre a luz e trevas. Não é algo que você vai de forma simples. Do outro lado está justamente aquele que está opondo a luz. E nós vamos com a luz. E todos nós entendemos que uma pequena fagulha, um pequeno ponto de luz acaba as trevas. E se pequena ponta de luz acaba as trevas, então nós precisamos primeiramente ser luz. E para que sejamos luz, irmãos, nós temos que ser uma nova criatura. Aleluia. A nova criatura, logicamente, que não é, né? Nós fomos feitos nova criatura no Espírito. Mas a transformação da nossa mente, a transformação da nossa alma, ela precisa da palavra de Deus, dessa metanoia, dessa transformação. E é por isso que nós precisamos estarmos, primeiramente, conhecendo a palavra, mergulhando na palavra de Deus. E todos nós entendemos que todo obreiro, ela precisa ter a capacitação de manipular a palavra do Senhor. Aleluia. Então nós não podemos ser ignorantes, irmãos. Nós temos que saber principalmente os princípios básicos, que é a fé, a salvação, sim, a ressurreição, essas coisas básicas. Todos nós temos que ter esse entendimento para que nós possamos expor as vidas que todos nós carecemos de salvação, de que todos nós precisamos ser salvos. Sim, primeiramente, nós temos que expor Jesus, expor por que precisamos de Jesus. E para que possa abrir o coração das pessoas, aonde nós formos, irmãos, nós temos que ser guiados. E para sermos guiados, irmãos, nós temos que ter vida de oração. Não tem como você chegar, irmão, sem oração. Porque a oração, nós bem lembramos que Jesus Cristo, em todas as suas missões, aonde ele ia, até Gadaleno, onde ele foi salvar uma vida só, ele foi de encontro a Deus, estava lá em oração, para que ele fosse em missões, para salvar uma vida, o Gadaleno. Todos nós conhecemos aquele louco que estava lá atrapalhando, não deixava ninguém passar por aquele caminho. As vidas tinham que ir para o mar, porque aquele louco estava lá trazendo medo na população. Mas a partir do momento que ele se converteu, o inimigo saiu, então todos foram beneficiados. Sim. Mas por quê? Porque foi uma luta, irmãos. O Gadaleno, ele estava em trevas. E Jesus, que é Jesus, ele teve que orar. Nós, todos, aprendemos essa lição. Que para alcançar vidas, irmão, ore pela vida. Ore por onde vocês vão. Ore por circunstâncias, situações que possam fortalecer naquele momento, que o Santo Espírito nos auxilie para que possa dar uma palavra-chave para abrir o coração daquela vida. Porque uma palavra basta para que as pessoas
possam trazer o entendimento. Não é de muito pregar, mas a palavra certa, no momento certo, encontrará o abrir do coração. E quando ele abrir o coração, tenha certeza que a palavra vai fruir, ele vai receber em sua vida e vai receber Jesus. Porque se a palavra não cair no seu coração, ele não vai confessar Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Então, a vida de missionários, todos nós, irmãos, é por isso que nós precisamos orar. Sim, como foi falado, quinta-feira, muitas das vezes pensamos que uma oração é algo pessoal, para mim. Não, a oração é algo maior que Deus propõe para a nossa vida, na realização de algo que precisamos estar munido. Uma vida de oração é uma vida para que as outras pessoas sejam beneficiadas, irmãos. Se nós entendemos que Deus cuida de cada um das nossas vidas, e nós não precisamos estar ansiosos, com medo, com receio de nada, porque Deus vai suprir. Por que ele fala esse versículo? Para que nós tenhamos tempo disponível para não ficar pensando nas nossas coisas, mas pensarmos naquilo que é Deus que deseja, que é justamente sair, ir, ser enviados. Sim? Vocês estão aqui, irmãos? Porque se nós estivermos preocupados, pode ver que muitas das pessoas, muitas das vezes, não vão à igreja por ter preocupação, o que tem que fazer lá amanhã, por situações que, algo que tem que fazer por suas próprias forças. Mas Deus diz que cada um tem seu tempo, e o momento que nós estivemos aqui, Deus há de operar milagres, abrir situações e portas que muitas das vezes nós não conseguimos por nós, mas Deus há de realizar. É por isso que ele diz que Shalom, esteja em paz, a paz seja convosco. Primeira coisa que Jesus chegou, com os seus discípulos todos preocupados, irmãos, ele disse, Shalom, a paz seja convosco. E somente temos a paz, irmãos, quando entendemos que Deus é com as nossas vidas. Deus está suprindo as nossas necessidades. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Então, não fique preocupado. Quando nós estamos preocupados, nós estamos dizendo que Deus não está fazendo nada sobre as nossas vidas. Se nós estamos ansiosos, é porque nós estamos dizendo que Deus não está olhando para as nossas vidas. E nós entendemos, e quem veio a quinta-feira, que a partir do momento que nós estamos orando, Deus está inclinando os seus ouvidos e colocando os teus anjos à disposição para realizar aquilo que foi proposto. Porque a oração de justo, ela vai e não voltará vazia. Glória a Deus. Porque todos aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim? Então a salvação, irmão, é fazer que conheça Jesus. Não tem como as pessoas serem salvas, irmão, se nós não pregarmos Jesus. Porque eles têm que invocar Jesus. Dizer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Então a obra missionária, nós somos a igreja missionária, quer dizer, toda a igreja tem que ser igreja missionária. Sim, não tem igreja que não seja missionária. No 1 Coríntios 9,16 diz assim, olha que interessante, irmãos, gostaria que colocasse 1 Coríntios 9,16. Presta bem atenção. Vamos ler todo mundo junto? Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Dá maior ênfase aqui, vai. Ixi, está muito fraquinho. Vai. Ai de mim. Se não pregar o evangelho. Ai de mim. Oxe, com silêncio aqui. Doeu. Ai de mim. Irmãos, você sabe que para pregar o evangelho é algo natural, não é algo forçado.
Vocês se encontraram alguém que está mergulhado em um assunto? Vocês encontraram alguém já que está mergulhado em um assunto? Quando você encontra com aquela pessoa, o que a pessoa vai falar? Naquilo que está mergulhado. Tem uma vida aí que fala de aplicação, ação. E está tão mergulhado em minha ação. Primeira coisa que vai encontrar com ele: tudo bem? E aí? Você viu? Ação, subiu, desceu, foi. É a primeira coisa que ele vai falar. Porque ele fala o que está cheio no seu coração. Vocês entendem? Se a pessoa lá gosta de cozinhar e dia inteiro cozinhando, dia inteiro comendo, primeira coisa que vai falar de comida. Você viu? As pessoas falam que está cheio o coração. Então, para vocês pregar o evangelho, quando encontrar e bater com pessoa, primeira coisa que tem que sair, palavra de Deus, tem que encher da palavra, simplesmente isso. Mergulhar na palavra de Deus, irmão. Não tem como sair palavra de Deus se nós não estivermos cheios. Porque tem que derramar. Vocês entendem? Não é? Sair com força. Nós temos que estar cheio para derramar. Você entende? Transbordante. Porque quando você põe a água, né? No começo, ele vai encher. Porque a palavra, nós precisamos da palavra, sim ou não? A partir do momento que nós estamos fortalecidos da palavra, nós estamos cheios. E tudo aquilo que vai, para não ficar derramando a qualquer lugar, não vamos derramar nas pessoas, nas vidas. Aonde nós estivermos, vamos derramar, irmãos. Anunciar. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque vocês estão tão cheios, irmãos, que tem que sair. Mas uma das coisas importantes que eu quero falar para vocês. Vamos perguntar. É uma pergunta bem difícil. Não é pergunta fácil. Vocês podem responder? Vamos lá, então. Pergunta bem difícil. Pergunta número 1. Vocês amam a Deus? Vamos lá. Eu quero mostrar uma situação aqui. Eu quero continuar. No livro de João, de 15 a 22. Vamos lá. João 15. João 15, 22. Vocês encontraram? Perdão, João 21, perdão. Vocês não encontraram nunca. João 21, 15 a 22. Todo mundo conhece essa passagem aqui. Presta bem atenção. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse o quê? Apacenta os meus cordeiros. Aí 16. Tomou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacentas minhas ovelhas. Aí disse pela terceira vez. Olha que pergunta difícil. 3 perguntas difíceis. Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí Simão o quê? Entristeceu por ter dito terceira vez:
amas-me? E disse o Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe o quê? Apacentas as minhas ovelhas. Vocês entenderam? Porque muitas das vezes nós dizemos que nós, foi até o né, o louvor, tem uma conexão, amas, sim. A demonstração do nosso amor, dizer que nós amamos, irmãos, o amor não é sentimento, porque sentimento, o Pedro estava achando que era sentimento. Primeira pressão que chegou, aquele sentimento do amor foi embora. Ele negou Jesus 3 vezes. Amor, que o Senhor está ensinando aqui, 3 vezes perguntou para Jesus, você me ama? Então você vai fazer o seu propósito. Você vai cumprir o seu propósito. Você vai fazer apacentar as minhas ovelhas. Então se nós falamos que amamos a Deus, amamos ao Senhor, nós estamos o quê, irmãos? Cumprindo o propósito. Olha que interessante. Não é sentimento. Porque sentimento ela muda. O sentimento tem variações. Sentimento de acordo com necessidade, pressão, ela traz alteração. Mas no espírito, mas naquilo que o Senhor está falando no espírito, para dizer, você me amas? Ele fala assim, eu te amo. Aí você pode ver que depois que Jesus morreu, Pedro foi pescar de novo. Sim ou não? Jesus encontrou ele lá pescando de novo. Voltou para aquilo que ele estava como antes. Ele tinha esquecido que Jesus tinha falado, você me ama, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Mas Jesus, Senhor, por teu grande amor, ele trouxe novamente. Para entender que o verdadeiro amor é obedecer. 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 Gostaria que vocês abrissem no João 14, 21. João 14, 21. Está bem explicado. Quem tem os meus mandamentos e lhes... Mais alto. Mais alto. É o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Se nós amamos a Deus, irmão, nós estamos dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto para obedecer e seguir a tua vontade e o teu querer. Não seja a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. O Senhor amou de tal forma, irmão, que colocou um filho, para que todos aqueles que nele crerem será salvo. E Jesus, por seu grande amor, demonstrou o caráter de Deus. Jesus veio para mostrar o caráter de Deus. Ele mostrou e obedeceu até a morte e a morte na cruz. Para dizer, eu sou amado do Pai e eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Então nós entendemos que sempre nós temos algo para fazer. Se não é contribuir, nós oramos, participamos, ou nós vamos, sim, precisamos sempre cumprir o ID. Então, missão, fala missão, nasceu no coração de Deus, e eu nasci com esse mesmo coração de fazer a vontade do Pai. Glória a Deus. Nossa,
Irmão, esse ai de mim, ele não está dizendo para nós, irmãos. Você fala, não é para mim. Fala, não é para mim. Para aqueles que ainda não conheceram a palavra do Senhor. Por que ele diz ai de mim para aqueles que não conheceram a palavra do Senhor? Por que aquela pessoa não conheceu a palavra do Senhor? Sabe por que não? Porque não conheceu a palavra do Senhor. Ai. Porque tem muitas pessoas que estão esperando as nossas vidas. Vocês sabem disso? Não é igreja, a igreja é glória a Deus, aleluia, é fácil. Dizer para o nosso irmão que nós amamos o nosso irmão é fácil. Mas amar o nosso irmãos, irmãos, é dizer que eu oro pela tua vida, irmão. Eu dou o meu tempo para que você esteja bem. Que você esteja bem. Sei que todos nós precisamos um do outro, sim ou não? Não é que sempre eu falo que, né, sejamos pastores ou sejamos obreiros. Todos nós precisamos de orações. Nós precisamos das unções. Se eu estou aqui, irmãos, porque há uma unção dos santos aqui em nosso meio, e eu estou recebendo de cada um de vós. Cada um tem a unção dos santos. Cada um de vós tem algo maravilhoso. E graças a Deus, porque nós estamos aqui. Porque quando nós estamos reunidos como igreja, o Senhor fala, ali derramo da minha bênção. É como a barba do varão vai descendo das barbas até encontrar nas bordas das vestes. Ela vai descendo, irmãos, sobre cada um de nossas vidas. E nós saímos aqui, se vocês entenderem o que é a bênção de Deus, se nós entendemos o que Deus está derramando em nosso meio, irmãos, nós não sairíamos mais desse lugar, estaríamos sempre reunidos, porque nós não queríamos mais sair da presença do Senhor. Porque o melhor lugar para estar é na presença. Presença. Mas a presença, né, irmã Tieme, precisa de renúncia. A nossa presença, nós estamos renunciando o nosso tempo, renunciando algo que está saindo das nossas vidas. Porque nós não, para oferecermos algo para Deus, irmãos, algo que precisa ser renunciado por nós. Algo que é difícil por nós. Nós não damos algo fáceis para o Senhor. Nós damos o que é de valor para Deus. Se nós damos a primícias para o Senhor, então nós estamos renunciando o melhor daquilo que seria para nossas vidas, mas nós estamos renunciando. Nós estamos renunciando para nossos irmãos, para dizer para nosso irmão, eu estou aqui porque eu amo a tua vida. Se você sabia que se eu estivesse sozinho, e se tivesse mais alguém, 2, vocês entrariam aqui até triste. Mas quando nós vemos irmãos reunidos no mesmo propósito, no mesmo parecer, numa mesma fé, todos nós ficamos animados. Porque podemos animar uns aos outros. Todos nós somos importantes. Vocês entendem que cada um de nós estamos aqui para realizar um propósito. Nós não estamos aqui para simplesmente estarmos aqui batendo o cartão domingo, para dizer eu fui domingo. Não, irmãos, eu fui dar o meu melhor, o melhor do louvor, o melhor para que eu possa ouvir a palavra e aquela palavra possa ser a chave para corações aí fora. Estar aqui também semeando, ofertando. Glória a Deus, irmãos, nós somos, irmão, um corpo. Todos nós somos importantes numa igreja.
Porque o Senhor, como todos sabem, Ele vem buscar a igreja. Ele não vem buscar uma denominação, não vem buscar a placa. Não, irmão. Ele vem buscar a sua noiva, a igreja de Cristo Jesus. Então precisamos estar reunidos no mesmo parecer, numa mesma fé, no mesmo Deus. Em nome de Jesus. Pai querido, hoje nós entendemos, Pai, as vidas que amaram a cada um de nós. A vida de discípulo de Jesus, que morreu até pregando o Evangelho, sendo perseguidos por amor às nossas vidas. O Evangelho de Cristo está até nos dias de hoje. Porque vidas amaram, pagaram alto preço, renunciaram à sua vida, para que tenha vida em abundância. E todos nós entendemos que todos nós somos peregrinos nessa terra, para que possamos viver um propósito. E nossa vida é um pingo da eternidade. É um tempo chamado pingo de um mar de eternidade que nos prepara. E esse pingo, Senhor, seja para que vidas e vidas sejam salvas, porque estamos aqui para agradar não aos nossos irmãos, mas principalmente agradar a Deus, obedecendo e cumprindo aquilo que foi proposto para cada um das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Que a palavra entre nos corações de vidas e possam queimar de tal forma que as pessoas estarão sedentos de alma, salvação, de pregação, de viver Cristo todos os dias, em nome de Jesus, Pai. E nós possamos viver dias maravilhosos aqui na terra, porque nós bem entendemos que a eternidade, o céu, ela não começa quando nós formos lá. O céu já começa aqui, nessa vida, numa decisão, numa determinação de cada um dizer: eu estou no caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos para um vídeo, tem alguém que precise de uma oração? Alguma necessidade? Ruth? Saúde? Pode ficar aí, irmão. Pode ficar aí. Bota aí. Pode ficar. O que você tem, irmão? Oi, pô. Manda bem? Pai querido, nós rendemos graças a Ti. Sabemos que essa é uma vida preciosa para o Senhor. O Senhor tem contado os Teus dias, Teus feitos, e aquilo que o Senhor há de cumprir sobre a vida da dona Ireneide, Senhor, que seja em saúde e em abundância de vida, Pai. Todo mal, tudo aquilo que o cerca, que venha trazer algum prejuízo, alguma perda, nós já repreendemos em nome de Jesus, Pai. Nós oramos que venha o Teu poder, trazendo saúde, forças e vigor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós ordenamos Teu sangue, nós ordenamos o Teu organismo que trabalhe da forma como foi enviado, cumpra cada seus órgãos o seu papel e manifesta a cura em nome de Jesus. Amém. Pai, nós oramos pela vida da irmã Ruth, Pai.
Nós sentimos falta da quinta-feira. Passou por umas situações difíceis. Nós entendemos que o Senhor aqui estava guardando. Nós cremos, Deus, que o Senhor já está revertendo o seu quadro, a tua saúde, trazendo fortalecimento, forças e vigor. Pai, em nome de Jesus, que ela possa ter abundância de vida, Deus, que há tantas coisas para ser feitas ainda sobre a sua vida, Pai. Tantas coisas para que ela possa contribuir para o teu reino, Deus. Em nome de Jesus, Pai, fortalece, Senhor, a tua saúde, a tua mente, o teu organismo e todo mal fora da vida dela, em nome de Jesus. Receba agora a unção sobre a tua vida, renovando, fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós oramos para a vida do irmão Roberto, Deus, que o Senhor capacita no dia, quarta-feira, Pai, ele estará realizando, amanhã? Quarta-feira. Quarta-feira. Pai, ele estará realizando a prova de volante, Senhor, que ele possa fazer tudo aquilo que já tem aprendido, que teu Santo Espírito auxilie no momento do seu nervosismo, traga paz no seu coração e segurança, Pai, que ele possa fazer uma boa prova, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Tá jogo? Alguém aqui? Então, vamos estar ouvindo mais um vídeo. Berço de grandes transformações ao longo dos séculos, este é o continente europeu. A terra, outrora marcada por vastos impérios, recebeu uma palavra que atravessou as fronteiras invisíveis, resistiu às tempestades, perseguições e longos períodos de silêncio. As gerações passaram e a história que contemplou um continente foi chegando a outro. Até que em Tulsa, Oklahoma, um casal de americanos foi alcançado por algo que havia começado a ser expresso tantos séculos antes deles. Bud e Jean Wright receberam uma missão clara: levar a palavra da fé para libertar o povo. E quem seria esse povo? Enquanto eram treinados no rema, souberam: era no Brasil que aquilo que eles receberam seria passado para frente. Mas o que havia começado em uma única nação ganhou força, tomou forma, se espalhou por cidades, regiões, nações, até voltar a ser semeado do continente que propagou primeiramente. Em 2005, o Verbo da Vida chegava à Europa pela primeira vez. Já em 2009, recebíamos algo além. O Verbo da Vida não ia apenas para o Brasil, mas para todas as nações. E foi aí que o apóstolo Bud avistou a expansão. Hoje, 20 anos depois, com 90 missionários espalhados ao redor do mundo, 37 destes estão em solo europeu, alcançando 12 nações. Temos 31 igrejas ativas, muitas delas frutos do Verbo Connect, projeto que nasceu na pandemia com o intuito de linkar de forma simples pessoas de diferentes contextos. Uma das frentes mais relevantes de atuação missionária na Europa é o trabalho voluntário. Nossas igrejas se fazem presentes em múltiplos cenários, com destaque para sua forte atuação na área social. Na Escócia, desenvolvemos um projeto voltado à restauração de vidas e reintegração social. Em Portugal e na França, a mensagem do Evangelho é transmitida de forma criativa e dinâmica, ultrapassando as 4 paredes da igreja. O público externo é alcançado em larga escala por meio de ações evangelísticas constantes. Também foi inaugurado o primeiro centro de cura do continente europeu, e Portugal foi o país que abriu as portas para essa visão tão especial. Na Inglaterra, os trabalhos de acesso criativo têm se destacado. Nossos missionários atuam com estratégias específicas para alcançar o povo muçulmano e já iniciamos um discipulado com iranianos, fruto desse trabalho sensível e eficaz. Além disso, a presença missionária também se dá por meio do ensino da palavra. Já contamos com uma escola bíblica Verbo da Vida na Europa, que com 4 turmas alcançou 16 nações, contemplando o povo europeu com o conhecimento das Escrituras. O futuro é claro: mais línguas, mais países, mais povos alcançados. Porque a mensagem que nasceu em Jerusalém alcançou Antioquia, atravessou o oceano
impulsiona o verbo da vida e segue transformando a Europa, reescrevendo histórias com a palavra da fé e o amor.